as missões dos espíritos aqui na Terra, estando encarnados ou não. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno. Damos continuidade ao nosso trabalho semanal de estudo da doutrina espírita. Nessa semana, o Encontro com Kardec número 46. E eu espero sinceramente que todos tenham o maior proveito desse tipo de estudo que estamos fazendo. E a finalidade é justamente essa: divulgar a doutrina espírita para mais pessoas, a fim de que todos possam, pelo menos, conhecer o que ela significa, a grandiosidade da mensagem trazida dos espíritos benfeitores, compiladas, como a gente diz, codificadas por Hippolyte Léon Denisard, que era um professor pedagogo, apelidado, mais conhecido como Allan Kardec. Por favor, não esqueça de fazer a sua prece agora, antes de começar o estudo, pedindo aos espíritos que te acompanhem, ao seu mentor espiritual, seu anjo de guarda, que estejam presentes nesse estudo, junto contigo, junto com todos nós, para que possamos tirar o maior proveito através das energias positivas que eles vão nos trazer. E, evidentemente, não posso deixar de pedir que você se inscreva no canal, por favor. Isso é muito importante, não custa nada, é muito importante para a divulgação desse trabalho. Deixa o seu joinha e ativa aquele sininho de notificações, daquele sininho mais escuro que aparece lá. Aí, toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão ter acesso a isso. Vamos ao nosso estudo. Capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. Perguntas 568 a 577. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem, seja como espíritos, seja como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir aos enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores e dirigi-los pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha sua tarefa. Veja, a gente tem a tendência natural, sempre, de entender que quando a pessoa está em missão, ela é endeusada, né? A gente tem esse hábito de só achar que as pessoas que estão em missão são aqueles altamente dissertativos, aquele altamente inteligentes, altos médiuns. A gente tem essa tendência, aliás, isso acontece em tudo na vida. A gente confunde muito, por exemplo, o ator com a personagem, né? Então, muitas vezes você tem um ator que sempre faz papéis de bons personagens, sabe aquela boa pessoa, bacana, né? Legal, colaborativa, honesta, e você acha que a pessoa é 100% do tempo aquela simpatia e agradável daquele jeito. Muitas vezes não é. É uma pessoa comum como outra qualquer, que erra como todo mundo erra. Ou, ao contrário, você vê
atores que têm hábitos em filmes de ser sempre os vilões, mas na realidade são pessoas altamente instruídas moralmente, não? Pessoas do bem, não é assim que a gente chama? A pessoa não é do mal, a pessoa é do bem. Porque a gente confunde muito o ator com a personagem. É a mesma coisa, é uma comparação um pouco diferente, mas quando você vê um missionário, por exemplo, Divaldo Franco, Francisco de Amor Xavier, sei que ele é conhecido, veja, Chico Xavier, deixa o Divaldo quietinho um pouquinho, Chico Xavier, é uma missão magnânime. Então a gente acaba achando que só quem está em missão são esses, como Divaldo Franco, como Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros que passam, Gandhi, e tantos outros que passaram pela nossa vida e ainda estão no convívio conosco no planeta, não é? Mas só que a missão não é simplesmente para estas pessoas, porque esses têm uma missão, não é mais importante que as outras, ela só tem uma amplitude maior, porque gera impacto positivo no maior número de pessoas do que uma pessoa que tem uma missão, entre aspas, um pouquinho menor, que na realidade não tem menos importância por isso. Todos têm o mesmo tipo de responsabilidade e de importância quando estão em missão. Nós vamos ver, por exemplo, pequenos missionários. Entre aspas, mais uma vez eu deixo claro, pequeno não no sentido de que não tem importância, mas de que não tem tanta amplitude, que não são conhecidos, por exemplo. Certamente você deve conhecer alguém que no seu meio de amigos, na sua rua, no seu bairro ou no seu meio familiar, se destaca pela bondade, se destaca pela generosidade, pela fraternidade, não é? Essa pessoa está em missão. Ela tem uma missão não tão grande quanto Chico Xavier, nem como Madre Teresa de Calcutá, mas ela tem aquela missão de, naquele pequeno espaço de geográfico ou de tempo que ela tenha, de transmitir alguma coisa. E também essas missões não são apenas para isso. Muitas vezes você tem a missão de ajuda especificamente. Então, deixando isso claro, a gente vai desenvolver um pouco mais adiante, missão, os missionários não são apenas esses grandes palestrantes, por exemplo, espíritas, um Papa, por exemplo, né? Esse Papa Francisco, como foi Papa João Paulo II e primeiro, que o primeiro não teve uma missão grande como Papa, mas teve como bispo, como padre, ou seja, como pessoa, né? Então, nem sempre a gente identifica os missionários que não têm essa amplitude, então precisamos parar e pensar, olhar para o lado, que às vezes dentro da sua própria família tem pessoas assim, que têm algum tipo de missão desse sentido. E isso não acontece, como também nos disseram os benfeitores nessas questões 568 e 569, que na erraticidade eles continuam com a missão. O seu anjo de guarda, por exemplo, que é o seu mentor espiritual, está em missão e está na erraticidade. É um espírito evoluído, sem dúvida, de todos nós. Já falamos sobre isso aqui, sobre anjos de guarda, em que eles precisam ser espíritos superiores, não são pessoas comuns, entre aspas, comuns, como nós aqui, que a gente desencarna e vai ser anjo de guarda. Não. A gente tem que passar por um período de evolução para poder chegar a ter essa responsabilidade. Então, estão em missão também. Quer dizer, na erraticidade, eles têm a mesma forma, como, por exemplo, a missão do Espírito Ismael, que é a de conduzir espiritualmente o nosso país, o Brasil. A missão de Jesus, que é conduzir o planeta Terra desde a formação do planeta que ele participou até os dias de hoje, passando por ter vindo aqui há 2000 e poucos anos atrás. Tudo isso é missão. Então, nós estamos sempre em missão, de uma forma ou de outra. Vamos dar continuidade ao estudo e a gente vai fazendo esses comentários que vierem em tempo. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão,
se bem que diversa da missão de um general. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede, e ditoso se considera se a obtém. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou aquele que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Veja, eles nos deixam agora a informação de que nem sempre aquele que está encarnado é o encarnado que está se referindo. Somos nós aqui. Muitos, quando encarnam, já têm a noção, quando criança, e já começam a desenvolver essa responsabilidade de estar em missão, alguma missão. Por algum motivo, estão fazendo aquele desenvolvimento ali. E logo, desde pequeno, já entendem que estão nessa missão de alguma forma, ajudar um grupo, ou as pessoas, ou o que seja. Quantas crianças a gente conhece pequenas, crianças com 7, 8 anos, que são o arrimo moral e emocional de certas pessoas, de certas mães, dos irmãos, né? Nós vemos muita criança de 6, 7, 8, 10 anos que cuida do irmão de 5, de 4, como se fosse seu filho. E vão cuidando eternamente, até a maturidade, vão estar ali. Porque aquela missão dela, daquela criança, daquele encarnado, é realmente ajudar o progresso daquele outro que encarnou logo depois dele. Então, veja, isso nos deixa muito claro que muitas vezes a gente passa pela vida e cresce e chega à idade madura e até desencarna sem saber que estava numa missão. Só que para a pessoa, por exemplo, se ela não for espírita, se ela não for uma pessoa religiosa, o direito de cada um, ela às vezes nem percebe que está em missão, mas está na missão familiar de conduzir algumas pessoas da própria família ao desenvolvimento melhor. Às vezes tem problemas de relacionamento na família e procura esta pessoa ser aquele eixo de moral, aquele eixo, equilíbrio para os outros. Pensa se na sua família não tem pessoas assim. Eu conheço diversas pessoas que são assim. E aparentemente nem tem essa importância. Não é dada a ela essa importância, aparentemente. Mas no fundo, ela está com aquela missão de ser o esteio moral daquela família, daquele grupo no trabalho. Às vezes você recebe um colega de trabalho e você fica até meio assim, sei lá, parece que não gostou muito da pessoa, mas com o tempo, um simples colega de trabalho, vai trazer informações e comportamento que vão ajudar o grupo de trabalho de uma forma geral. Até dando exemplo para quem está acima, para os superiores, para os colegas, para os subalternos. Então, isso significa que muitas vezes, repetindo, a gente não sabe que está em missão, mas sempre tem alguma missão. Não tenha dúvida disso. Todos nós desempenhamos alguma missão em algum momento, né? Isso é fato. Agora, essa missão, como também nos deixam claro, ela não é imposta. Você vai ter que reencarnar agora e você vai ter que ter essa missão de divulgar a doutrina espírita através de vídeos assim, tá? É a sua forma de divulgar. Você tem que fazer. Evidente que isso é um contrassenso. Isso não existe. Porque se assim fosse, onde estaria o livre-arbítrio? Onde estaria a natureza íntima da pessoa, do ser, do espírito, até encarnado, em decidir o seu caminho? Se vai para um lado ou se vai para o outro. Deus não comete erros, então isso jamais acontecerá.
se aquela pessoa, de alguma forma, desviar daquele caminho, é por sua própria vontade. Se ela veio com aquela missão e não faz, é outra coisa que nós vamos ver adiante também. Mas, de qualquer maneira, nunca é imposta. Isso de jeito nenhum. E quando aparecem as missões, às vezes até um pouco maiores, repito, maiores em responsabilidade. Não é que são mais importantes do que outras. Não é isso. Mas, muitas vezes, como eles nos deixaram claro, aparecem vários voluntários. É como você vai fazer uma tarefa na sua família, no seu trabalho, e precisa de um voluntário para isso. Aparece 3, 4, 2, 5, seja lá quantos forem, dependendo do tamanho do grupo, para ser voluntário. Aí você vai ter que decidir qual deles se adapta melhor àquele desempenho que precisa ser feito ali e que vai ter a menor possibilidade de não alcançar êxito. Então, o que vai ter mais chance de chegar ao sucesso daquela missão. Aí, a espiritualidade superior vai realmente determinar. Olha, aí nesse caso, você se voluntariou, então eu prefiro que seja você, porque você e você precisam ainda verificar isso, ou preciso de vocês em tal lugar, fazendo a outra missão tão importante quanto. Então, essa é a forma. Aparecem sempre diversos voluntários. E quando é aceita essa missão, esses espíritos, que evidentemente são espíritos de uma boa evolução moral, eles se sentem, como diz o texto, ditosos, quer dizer, satisfeitos, se comprazem, se alegram intimamente com o fato de poder ajudar. Isso não acontece com você também? Não tem determinados momentos em que você se sente feliz em poder ajudar, seja lá quem for, ou seja em que situação for, até um desconhecido ou alguém muito amigo, você não se sente bem com isso? Dessa mesma forma, os voluntários das missões espirituais, na erraticidade, no mundo espiritual ou aqui, eles se sentem muito satisfeitos com isso. Vamos ver a última parte do estudo agora? Qual pode ser, na Terra, a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, pressentem um vago objetivo. Depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Quando um homem faz alguma coisa útil, a faz sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado? Ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade das vezes é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo,
entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Você vê, a missão, quando encarnados, como eu falei no comentário anterior, ela sempre tem uma utilidade. E essa utilidade, pelo que os benfeitores nos informam, é a de alguma forma, ajudar a melhorar as condições de vida no planeta, principalmente aqueles que estão à nossa volta, a quem nós podemos, de alguma forma, atingir. Melhorar essa condição de vida no planeta não significa você ser um ecologista ou ser uma pessoa voltada, um naturalista. Não, não é isso. Não é assim. É no sentido de que as pessoas sempre melhorem intimamente, melhorem a si mesma e através das suas ações possam também ajudar a melhorar as outras pessoas. E essa melhora é sempre no sentido moral. Muitas vezes, essas missões têm até um cunho material, mas para que, de alguma forma, sejam ajudados aqueles a se desenvolverem moralmente. Então, muitas vezes, você tem a missão de inventar um determinado aparelho, um determinado utilitário, seja lá qual for, e que vai ajudar, por exemplo, as pessoas a se locomoverem melhor. A alguém que tenha um problema físico, né, seja portador de alguma deficiência física, a também se locomover de uma forma melhor, a se desenvolver melhor no seu dia a dia. Isso é uma missão. De qualquer maneira, todas as missões são sempre feitas no sentido de melhorar a si e melhorar aos outros. Agora, essas pessoas, esses que aceitam, encarnados, que aceitam essas missões e vêm e encarnam para fazer isso, muitas vezes eles esquecem, como eles nos informaram. Eles se deixam levar ou por falha sua interna, íntima, ou por influência de espíritos malfeitores que não querem ver o seu adiantamento ou o adiantamento daquele grupo, seja de que forma for. Muitas vezes eles se tornam inúteis naquela missão, desistem da missão e preferem ficar sem fazer nada. Intimamente diz assim, não vou fazer isso não. Às vezes até você pensa, puxa, eu preciso fazer isso aqui, para que se eu fizer isso, eu vou ajudar aquele grupo assim, vou fazer tal coisa, aquela coisa, desse jeito, daquele outro. Mas aí pensa, sabe a coisa? Não quero mais fazer isso não. Vamos dizer, eu aqui fazendo esses vídeos, levando esse estudo que eu procuro transmitir aqui através dos vídeos, e em algum momento não pense que não é verdade, porque eu já tive sim, muitas vezes dizer assim, sabe uma coisa? Eu não vou fazer não. Eu vou desistir porque é tão pouca gente que vê, às vezes 15 pessoas, 20, às vezes 50, às vezes 60, mas é 30, é 40, é tão pouca gente perto do horizonte do mundo, né? Mas eu estou errado. E ainda bem que a espiritualidade me ajudou, me catucou ali de um jeito, falando, não, você tem que fazer a sua parte. E a minha parte é essa, que não importa se 1, 2 ou 3 assistam e se sintam uma utilidade nesse trabalho. Isso é que importa. Não importa se são somente 1, 2, 3, desde que atinja a pelo menos 1. Agora, se atingir os 15 ou se atingir 200 ou 1000, ótimo, melhor ainda, muito bom, significa que a tendência é a divulgação melhor e o melhor aproveitamento de todo o estudo da doutrina. Mas se for um só, eu tenho que estar satisfeito e fico muito satisfeito, porque de alguma forma eu pude ajudar. Então, muitas vezes eu quis desistir. Estou dando um testemunho pessoal, mas nesse momento, às vezes aconteceu até uma vez
recentemente, em que eu estava até um pouco entristecido com algumas coisas no meu dia a dia, da minha vida, e eu conversando numa loja com um vendedor, em que o dono da loja falou assim: poxa, eu estou vendo teus vídeos, legal, se eu tenho vídeo, eu expliquei. E falei assim: rapaz, eu vou te contar que tem horas que eu tenho até vontade de parar, porque às vezes é tão pouca gente. Olha, um rapaz novo, ele me abriu tantos olhos nesse sentido, me contou a experiência dele, e ele novo, com 20 e poucos anos, uma experiência de juventude, que teve um problema de saúde, aquilo me motivou. Eu falei: olha, você vê como é que a espiritualidade age, a influência, olha só, aquilo para ele pode não ter sido nada, mas para mim foi uma missão. Para mim foi importantíssimo, porque ele me trouxe à luz, de novo, de volta, para o sentimento de que eu preciso sempre continuar, independente de qualquer coisa. Veja, foi um momento de fraqueza. Então, isso nada mais é do que uma missão. Agora, eu podia ter dito: não vou parar, não vou fazer mais não. E aí? Poderia estar sendo influenciado, porque não pense que a gente não é. O tempo todo, os espíritos estão nos nossos ouvidos aqui nos influenciando. O tempo todo. Falamos isso recentemente, num estudo bem recente, no capítulo 9, que é a influência dos espíritos na nossa vida. Vocês acham que isso não acontece comigo? Acontece com você o tempo todo. Já falamos isso aqui muitas, inúmeras, incontáveis vezes. Então, nesse momento, é que a gente pode, às vezes, esquecer aquela missão que tem assumido, falar: não vou fazer não. Então, o que a gente precisa nesse momento, quando sentir qualquer coisa assim, a mínima sensação, é a prece. Sempre a prece para pedir a ajuda do seu anjo de guarda, para que esteja do teu lado, ali te ajudando, te animando mesmo a você, tipo uma corrida que você está cansado e o treinador está do lado: vambora, você vai conseguir, vambora. É isso. Faz a prece que o anjo de guarda com certeza vai te ajudar. Agora, a última questão que os espíritos nos informam ali é com relação a se tem casos que nós somos utilizados para outra missão que não estariam previstas, vamos dizer assim, né? É possível sim, como eles deixaram muito claro, deram até o exemplo de um livro, um determinado benfeitor, entende, um espírito amigo, precisa fazer uma determinada coisa, às vezes até para ajudar alguém que se desviou do caminho, ajudar uma outra pessoa, uma criança, um adulto ou um idoso, que de alguma forma se desviou de um caminho que deveria seguir, e o desencarnado, o espírito, ou o anjo de guarda daquele, pede a sua ajuda nesse sentido. Te influencia beneficamente para que você faça alguma coisa para trazer aquele que se desviou para o caminho correto novamente. Isso não deixa de ser uma missão. Assim como o caso do livro, de publicação de um livro, e utilizou aquele encarnado para isso, muitas vezes pode utilizar você, às vezes do nada. Você está na rua, passou na rua, aí você fala assim: vou por essa rua, vou por essa rua aqui hoje. Aí para no meio do caminho, você encontra uma pessoa passando mal, né? E está passando mal sozinha, e um jovem que cuida de um idoso, e o idoso está sozinho em casa, e um jovem está ali passando mal, e você vai e ajuda de alguma forma, e aquele jovem volta para casa para cuidar do idoso. Veja, isso é uma coisa momentânea, mas na realidade você foi utilizado de alguma forma para alguma outra missão que poderia não estar na programação daquele dia ou daquela existência ali. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui assistindo esse nosso trabalho. Eu sempre não posso deixar de pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, aquele mais escurinho de todas as notificações, e evidentemente deixar o joinha, compartilhar o vídeo com pessoas que também possam receber essa informação que a gente está passando do estudo da doutrina espírita. Não se esqueça de fazer agora a sua prece final, agradecendo a espiritualidade, esses momentos de estudo que nos acompanharam e nos trouxeram boas vibrações. Muito obrigado mais uma vez. Eu desejo a todos que fiquem na paz.